Oi, galera! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa oficina de iluminação alternativa. Lembrando que essa oficina é contemplada pela Lei Emergencial Aldir Blanc, tem apoio da Prefeitura de Itapevi e da Secretaria de Cultura, então eu agradeço demais. Nossa, amiga, com a mesma blusa? Sim, porque eu gravei tudo de uma vez, pra vocês não perderem nada essa semana. Falei que essa semana ia sair um vídeo atrás do outro. Saiu, pessoal. Aí nem saiu, mas saiu sim. Hoje nós vamos para um outro lugar da iluminação, tá? Então, o que a gente viu até agora? A gente viu o que é a luz, como ela funciona, como a gente pode trabalhar ela. A gente viu a história mesmo, né, de como era utilizada a luz antes, como é utilizada agora. A gente viu as questões dos conceitos da iluminação cênica, como utilizar, como pensar, enfim, tudo mais. E agora a gente vai para uma questão mais estética, tá? Hoje a gente vai falar do conceito, então, um conceito de iluminação, o que eu preciso pensar no meu conceito de iluminação, e a gente vai falar um pouco sobre a semiótica, ok? Por quê? Porque hoje nós vamos falar da semiótica, depois no próximo vídeo a gente vai falar sobre a estética do belo, feio, grotesco, sublime, e vai falar do expressionismo também. Porque são algumas alternativas de utilizar a luz, de pensar a luz. Então é legal, além de eu falar as partes técnicas, né, de origem e tudo mais, é legal também eu dar algumas dicas de quais são as possibilidades estéticas de eu utilizar a minha iluminação, de eu pensar a minha iluminação, ok? Então a gente vai falar sobre os conceitos e vai falar também sobre semiótica. Aí eu vou dar uma roubadinha às vezes, tá? Porque semiótica é muita coisa, e aí senão eu vou esquecer. Então a gente vai começar com o conceito, ok? Bom, o conceito, ele é a base para qualquer projeto de iluminação cênica, porque é através do conceito que as ideias elas se ligam, que ela chega com qualidade, coerência para quem está assistindo. É importante pensar no conceito da sua iluminação para que as ideias elas se comuniquem, que tudo se comunique, que os outros aparatos cênicos se comuniquem com a sua iluminação, se comuniquem com a atuação, e aí tudo vai chegar assim de forma única e harmonizada para o público, para o seu ator também, né? Porque a gente precisa às vezes como direção dar umas dicas, explicar o que vai acontecer, como ele tem que pensar esteticamente, né, o que está acontecendo. Então, o conceito ele é muito importante. Então, assim, mas enfim, como eu escolho o meu conceito? Tem mais a ver com, eu quero fazer um espetáculo realista. Se o meu espetáculo é realista, então tem que pensar nesse conceito realista, né? Eu preciso pensar a minha luz de forma realista, eu tenho que pensar meu figurino de forma realista, eu tenho que pensar a atuação dos meus atores como realista. Não, eu quero não realista. Então, minha iluminação, minha cenografia, a atuação dos meus atores, tudo tem que ser de acordo. Então, por isso que é importante você pensar no seu conceito. O que eu quero falar, de que forma eu quero falar e como a minha mensagem vai chegar de forma coerente para o público. Forma coerente não quer dizer mastigado, não quer dizer que eu vou entregar tudo bem quadradinho, tudo ali bem roteirizado para o público entender. Às vezes eu posso trabalhar de formas que a mensagem chega, mas ela chega num signo aberto, ela chega de uma forma que cada um sai com um pensamento de acordo com a sua bagagem. E aí, por isso que eu quero falar para vocês sobre outras coisas, né, de como pensar esse conceito. Por isso que eu vou falar sobre a semiótica, vou falar da estética do belo, feio, grotesco e sublime, e vou falar do expressionismo também, tá? Porque ajuda a gente a pensar um pouco nos conceitos, né, no que a gente quer falar, no como, na verdade, né. O que a gente quer falar a gente sempre sabe, mas como a gente quer falar, como isso vai chegar, que é sempre o mais interessante, e é sempre aí que a gente trabalha com criatividade. Então, a gente vai falar sobre a semiótica, tá? E vou roubar aqui. A semiótica, ela vem do grego semeion, que significa signo. A semiótica, ela é a ciência que estuda os signos, ou seja, as formas do homem de se comunicar, tá?
Então, é ciência que estuda as formas de comunicação do homem, que pode ser verbal ou não verbal. Então, como o homem pode se comunicar? O homem ele se comunica através da fala, mas ele também se comunica através do corpo, através da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato, através das artes, através da música. Então, existem muitas formas do homem se comunicar. Eu não preciso chegar em cena e falar tudo que vai acontecer, todos os mínimos detalhes. Eu posso me comunicar com o meu corpo, eu posso me comunicar com a minha luz, eu devo me comunicar com a minha luz, eu posso me comunicar com a minha cenografia. Então, assim, existem outras formas de se comunicar. E é isso que a gente quer trabalhar nessa oficina de iluminação. De ter sensibilidade de comunicação de outras formas, né? Que não seja só o texto, que não seja só o ator, que não seja só o bailarino dançando. Tem outras formas de se comunicar e é importante pensar nessas outras formas, tá? Mas, afinal, o que é o signo? Bom, o signo, ele é visto como a essência da linguagem. Então, o signo é sempre algo que me faz lembrar algo ou que me traz uma certa reflexão, um certo pensamento. O signo é algo que é perceptível aos nossos sentidos, tá? E ele sempre tem essa função de representar algo ou de substituir algo, ok? Então, assim, a semiótica é a ciência de ler o mundo, né? De ler as formas de comunicação, de ler o mundo ao nosso redor, né? De formas diferentes. E o signo é a essência da semiótica, que serve aí, que é perceptível aos nossos sentidos e serve aí para substituir algo, para representar algo, enfim. Existem vários estudos, tá? Sobre a semiótica, de várias pessoas diferentes. Mas nós vamos falar aqui sobre os estudos do Peirce, tá? Eu não vou me aprofundar muito na história do Peirce, tá? Vou falar meio que por cima. Porque o que importa mesmo é a conclusão que ele chegou nos estudos da semiótica, né? Não adianta também eu ficar falando sobre a vida dele. Se vocês quiserem pesquisar, aí é só colocar aí o nomezinho dele, tá? Então, o filósofo Charles Chandler... Mentira, né? Chandler não. O filósofo Charles Sanders Peirce, ele nasceu em 1839 e morreu em 1914, tá? Então, ele estudava a relação do objeto com o pensamento humano, tá? E aí, em meio a esses estudos, ele aproveitou, né, a formação dele como físico e matemático para chegar em algumas conclusões para estudar mais a fundo essa questão da semiótica. E aí, ele definiu que o signo ele é triádico, ou seja, ele pode ser dividido em 3 partes, tá? Que é o representamen, objeto e interpretante, tá? Então, pensa aí no signo, ele é dividido em 3 partes. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? O representamen ou representante, tá? É o quê? É a parte perceptível do signo. Então, um exemplo de representante seria o quê? Uma foto. Uma foto, ela representa aquela pessoa. Então, por exemplo, uma foto da Beyoncé. A foto da Beyoncé representa a Beyoncé, mas não é a Beyoncé em si. A foto de um sapato representa o sapato, mas não é o sapato em si. Então, o representante é essa parte perceptível do signo, tá? Representa algo, mas não é a coisa em si. Quem nunca ouviu aquele negócio daquela obra de Isso Não É um Cachimbo? Então, é o representante. Isso não é um cachimbo, isso é a representação de um cachimbo. Então, essa é a parte do representante, tá? Do signo ser dividido em 3 partes, né? Essa parte triádica do signo. Aí depois a gente vem para o objeto. O objeto é a coisa propriamente dita. Então, o objeto, né? Se a gente for parar para pensar, seria a Beyoncé em si, o sapato em si,
o cachimbo em si. Então, a pessoa ali, física, tá? Esse é o objeto. Então, eu tenho a Beyoncé, objeto físico, e tenho o representante dela, o representamen dela, que é uma foto dela, que é a representação dela, mas não é ela fisicamente, ok? E aí, o interpretante é aquilo que é formado na cabeça da pessoa ao ver o objeto ou o representante, tá? Então, é a reflexão que rola para a pessoa que vê aquilo. Então, por exemplo, a pessoa que vê a foto da Beyoncé. Você que viu a foto da Beyoncé, o que passou na sua cabeça? Passou, que mulher maravilhosa, linda, perfeita. Esse aí é o seu interpretante, aqui você interpretou em cima disso. Então, essa é a parte triádica, tá? Então, representante representar algo, mas não é a coisa em si. Objeto é a coisa em si, a coisa física. E interpretante é o que eu interpreto a partir desse representante ou desse objeto. O que rola na minha cabeça, o que eu penso sobre, o que eu reflito, qual é a primeira coisa que vem aqui na minha cabeça. Um exemplo é de, por exemplo, vi um comercial aí do McDonald's. Então, eu tô vendo um representante, né? Não tô vendo o McDonald's em si. O que vem na minha cabeça quando eu vejo esse comercial? Me vem, que vontade de comer um lanche. Nem gosto, sabe? Então, isso é a parte do interpretante do signo, tá? E aí, o Percy ele foi mais a fundo e aí ele percebeu que há uma relação entre o signo, o interpretante e o objeto. E o Percy chamou essa relação, tá, de tricotomia. Essa relação entre o signo, então entre ele mesmo, o objeto e o interpretante. E aí essa tricotomia, ela abre mais 3 partes, tá? Que é o índice, o ícone e o símbolo. O ícone é o signo que tem uma semelhança com aquele objeto, que nos faz lembrar algo. Então, por exemplo, se eu pego um DVD e na capa do DVD tá uma moça caída e ela tava com uma taça de vinho no chão que também tá caída e tá toda espalhada. Eu tenho a sensação de que, tá me representando a sangue isso, né? Então vai ser um filme sobre assassinato. Então tem uma semelhança entre utilizar esse vinho como uma forma de lembrar o sangue. Outra coisa que é um ícone, né? Quando eu olho uma nuvem, e aí eu acho que essa nuvem parece um coelho, essa nuvem parece um cachorro, essa nuvem parece um jacaré. Também é uma questão de semelhança, me faz lembrar algo, mas não é a coisa em si. Deixa eu ver outra coisa. Quando a gente pensa no mouse, né? De mexer no computador, a gente lembra do rato, né? Porque tem um nome parecido. Então, assim, o ícone é isso. Eu trago uma semelhança, mas não trago o objeto em si, não trago a representação desse objeto. É uma semelhança. Quando eu olho coisinha da tomada e acho que é uma carinha sorrindo, é uma semelhança, né? É algo que me faz lembrar algo, mas não é a representação e não é a coisa em si também. E é legal, gente, ir pensando essas coisas da semiótica para levar para o palco. Por exemplo, uma coisa linda que uma vez os alunos fizeram, que eu sempre passo esse exercício de semiótica, né? E eu pedi para eles trazerem um ícone. E aí teve uma aluna que ela pegou um tecido, era um tecido que ele era todo furadinho assim, meio prata e brilhante. E aí colocou esse tecido todo bem jogadinho assim na escada. Então o tecido descia na escada fazendo umas ondas. E aí ela pegou, olha que criatividade, pegou um guarda-chuva, abriu, entrou dentro do guarda-chuva e colocou uma luz azul e ficou dentro do guarda-chuva como se ela estivesse remando. Então, totalmente ícone isso que ela trouxe.
O pano descendo na escada nos traz a semelhança de ondas do mar. O guarda-chuva aberto com ela dentro nos traz essa semelhança de um barco, né? E ela ali remando, né, com a mão, nos traz essa semelhança. Então, assim, pensa em utilizar a semiótica ao seu favor. Pensando já no seu espetáculo, pensando aí na sua coreografia, enfim. Então, vai levando para esse lado artístico, tá? Que dá pra, nossa, ir muito além com a semiótica. Porque a semiótica é o estudo da linguagem, né? Ela é a base para tudo. O índice é quando o signo ela tem uma relação direta com o objeto e indica algo que vai acontecer ou algo que já aconteceu, ok? Então, por exemplo, se eu tô andando na praia e tem várias pegadas, então é um índice de que alguém passou por ali. Se eu olho para o céu, a nuvem tá toda escura, é índice de que vai chover. Então, pense em utilizar esse índice, né, que indica algo que aconteceu ou algo que vai acontecer. Pensa, eu começo o meu espetáculo com uma sala totalmente revirada, tudo quebrado, tudo jogado, tudo bagunçado. Então, eu já começo meu espetáculo com o índice de que algo ruim aconteceu ali, né? Então, assim, utiliza pro lado artístico. Vai pensando de forma artística tudo isso que eu tô falando pra vocês, tá? E aí, por último, a gente tem o símbolo. O símbolo, ele traz uma representação convencionada, tá? Com o objeto. E tem a ver com ideias já direcionadas. Então, por exemplo, o que são símbolos? Placa de trânsito. Não tá escrito lá na placa de trânsito o que aquele desenho significa, mas a gente já tem uma ideia de, quando... um símbolo bem simples. Quando tá verde, eu posso ir. Quando tá vermelho, é pare. Quando é amarelo, é atenção. Já são símbolos que já são ideias que a gente já comprou, digamos assim. Já são ideias que já tá no mundo aí, que todo mundo entende. Isso é um símbolo. Não tá na cara. Não tá mastigado. O vermelho não quer dizer pare. O vermelho é vermelho, entende? Mas a gente já traz um símbolo para isso. A gente já consegue convencionar essa ideia. Palavras. Palavras são signos. Se eu escrever cachorro, não é o cachorro em si, não é representação do cachorro, não é ícone, não é índice, é só uma palavra. E a palavra é um símbolo, porque eu já consigo... eu leio o cachorro, eu já penso no cachorro, entende? Então o símbolo trabalha dessa outra forma, tá? Se eu vejo o M do McDonald's, não preciso chegar até lá. Se eu vejo o M de longe, eu já sei o que é. Então os símbolos são isso, ok? Então essas são as partes que eu ia falar da semiótica. Pensa na semiótica de forma artística. Eu dou os exemplos aqui, mas são exemplos simples para vocês entenderem o que é. Mas o que ajuda na semiótica é pensar como eu posso colocar isso em prática. Então, por exemplo, eu falei do representante. Como eu posso colocar o representante em cena? Como eu posso colocar o ícone em cena? Como eu posso colocar o índice em cena, sabe? Tem que fazer o trabalho de casa para a semiótica não passar despercebido. Porque dá pra fazer muita coisa com a semiótica, gente. E se vocês pararem pra analisar filmes, séries, novela, se vocês prestarem atenção nos mínimos detalhes, vocês só enxergam a semiótica ali. Só vê eles pensando de outra forma, né? De não chegar tão mastigado. Principalmente essas séries de suspense, de terror, de tudo mais, é tudo ali, não é jogado, né? Você tem que ir descobrindo aos poucos, você tem que ir cavando, encontrando. Então isso é bem legal de colocar em cena também. E a semiótica dá pra colocar totalmente em iluminação, tá? Pensar na semiótica como iluminação também. Que é como eu disse, eu dei aquele exemplo da aluna, né? Que fez do mar lá e tudo mais. Se ela não jogasse uma luz azul ali, talvez a gente não conseguisse chegar naquele mar, né? Mesmo com tudo sendo ali feito na questão da mímica, né? Mas a luz
ainda a luz azul batendo naquele pano que era meio prata brilhante, gente, utilizem a luz. Pensem em semiótica, pensem de forma artística, pensem na luz, que vocês vão ver que o mundo vai ser totalmente diferente pra vocês. É isso que eu queria falar hoje, tá? Agradeço demais pra quem assistiu até o final, pra quem tá acompanhando, é muito importante isso. Curtam, compartilhem, manda pra amigo de vocês, coloca lá no Stories, no feed, tudo mais, tá? É isso, agradeço demais. Beijinhos e tchau, tchau.